Isaías 48, versículo 17. Eu vou pegar o versículo 16, que Deus diz assim, depois vamos para o 17. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei no oculto, desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou a mim com o seu Espírito. Aí ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Vamos entender isso. Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Redentor. Quer dizer, Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós temos que lembrar disso. Primeiro, para quê? Para darmos atenção ao que Ele está dizendo. Dar atenção ao que Ele fala. Não adianta a gente ficar apenas confessando que Deus é o nosso Senhor, se a gente não o obedecer, se a gente não estiver determinado a ouvi-lo. E Ele disse: eu sou o teu Senhor e eu sou também o teu Redentor. Redentor quer dizer, eu sou aquele que te redimiu do pecado, que te salvou do teu pecado, que te redimiu do mal que estava previsto para você. E que mal era esse que estava previsto para toda a humanidade, para todos nós? A eternidade no inferno. Isso é o mal. Que Deus já nos redimiu, só que nós temos que crer que Ele é o nosso Redentor e tomar Ele como nosso Senhor. Em que sentido? Obedecendo Ele. Jesus disse: não adianta você ficar chamando, me dizendo Senhor, Senhor, e você não obedece minha voz, você não ouve. Então, se Ele é Senhor da nossa vida, Ele tem que ser obedecido e ouvido, né? Ouvido, porque Ele diz assim: eu sou o teu Deus. Lembra-te que eu sou o teu Deus, que faz o quê? Que te ensina o que é útil. Tudo que Deus tem para nos ensinar, tudo é algo útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas decisões, para o nosso falar, para tudo. É só a gente estar dando ouvidos a Ele, estarmos atentos ao que Ele diz. Se nós quisermos aprendermos bem, não é uma religião que vai nos ensinar bem. Não é alguém que diz que tem muita experiência que vai nos ensinar correto. Quem quer nos ensinar corretamente é Deus. E como é que você aprende de Deus? Na palavra dele, nas escrituras sagradas. A Bíblia diz que Jesus reuniu os discípulos e abriu o entendimento deles para entender as escrituras. Então tudo que Deus tem para nós está na Bíblia Sagrada, tanto de mandamentos, como nós devemos nos portar na vida, como nós devemos nos portar com família, com sociedade, com trabalho, enfim, com tudo que nós vamos fazer. Deus tem a orientação certa, Ele tem a orientação melhor, útil. O ensinamento de Deus é útil. Às vezes nós não queremos aprender de Deus, não damos atenção à palavra. E o que acontece? Aí nós tomamos decisões motivados pelaquilo que nós achamos que é certo, pelas escolhas que nós mesmos fazemos. E quantas às vezes não se quebra a cara por isso? Quantas às vezes? Quantas pessoas não estão quebrando a cara na vida? Por quê? Porque não para ouvir o que Deus tem para lhe ensinar de útil. Às vezes até alguém chama a atenção, diz: olha,
Para de agir dessa forma. A palavra de Deus diz isso e isso. Ele diz: não quero saber. Eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que é bom para mim. E acaba tomando decisão ou aprendendo o que não é útil para a sua vida. Age daquela forma e sofre. Isso aí já aconteceu comigo, aconteceu com você. Quantas decisões nós nos tomamos por nós mesmos e depois vimos que aquilo só nos prejudicou. Quantas coisas, eu vou falar por mim, não vou falar por ninguém. Quantas coisas, se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria, não tomaria aquela mesma decisão, não agiria daquela mesma forma. Só que depois tem coisas que passou, não tem como voltar atrás. Não tem como você... Lembra da época da fita de vídeo? Que você rebobinava e filmava? Não tem mais como fazer isso. Não tem. Na vida não tem. Tem coisas que nós fazemos, ou falamos, ou agimos, fica marcado na vida aquele erro, mas você tem que tocar a vida, tem que seguir em frente. Pode se prender, porque você não vai conseguir voltar atrás e consertar. Só que se você tivesse naquele tempo sendo orientado por Deus, dando ouvidos à palavra de Deus, Deus tinha te dado a melhor orientação. Ele tinha ensinado exatamente o que era útil, o que você deveria fazer, que você não teria sofrido dano. E até hoje, irmão, quantas pessoas estão sofrendo dano? Ou nós mesmos, cristãos, às vezes conhecedores da palavra, mas de vez em quando, com o nosso coração meio maluco, tomamos decisões nossas mesmas. E depois falamos: meu Deus, perdoa, deveria ter te ouvido, deveria ter dado mais atenção, deveria ter buscado orientação, orado mais, buscado mais orientação na tua palavra. Isso aconteceu com Israel. Deus tirou Israel do Egito, formou ali uma nação que Deus queria fazer deles um povo grande e abençoado. E Deus fez a princípio, mas depois eles foram deixando a palavra de Deus e de repente coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque eles estavam tomando decisões que não deveriam. Nós vemos o exemplo no livro de Juízes, você pode ler depois em casa, capítulo 6, que o povo de Israel estava debaixo de uma escravidão, na mão dos seus inimigos, e eles clamaram a Deus, e Deus disse: mas vocês estão clamando a mim agora? Eles estavam empobrecidos por causa da opressão dos seus inimigos, outra nação oprimindo eles. E Deus disse: mas vocês estão oprimidos por quê? Eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês da mão de todos seus inimigos, eu libertei vocês, só que eu dei mandamentos para vocês e vocês desobedeceram, agora vocês estão sofrendo. Então quer dizer, Deus é aquele que nos ensina o que é útil. Só que tem uma coisa, às vezes nós não queremos aquilo que é útil, não queremos obedecer aquilo que é útil para a nossa vida, queremos fazer aquilo que é agradável. Existe o útil e o agradável, e às vezes nós escolhemos o que é agradável, só que às vezes o que é agradável é errado. O que é agradável é onde vai te levar ao sofrimento. Quantas pessoas não estão sofrendo hoje, pagando um alto preço, porque escolheram um caminho agradável, mas que não era útil para ele, não era útil. Se ela tivesse buscado a Deus, andado com Deus, na palavra de Deus, ela tinha visto que... Você pega o caminho dos vícios. Quantas pessoas hoje não estão perdidas na vida, acabada, a vida dela está acabada por causa de um vício. E de repente ela até já caiu em si: poxa, esse vício só acabou comigo. Às vezes é o vício da bebida, do alcoolismo, outro vício qualquer. E a pessoa: se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse me enveredado por esse caminho, mas na época eu achava tão bom, eu gostava tanto. Quer dizer, o agradável, né? O agradável. Aí se enveredou. Se ela tivesse parado, buscado a Deus, mas talvez até naquela época que ela estava tomando aquela decisão, alguém chegou e disse: vamos para a igreja, vamos aprender o caminho de Deus. E ela disse: que nada, esse negócio de igreja, isso é um negócio careta. Eu tenho que curtir minha vida. Aí pegou o caminho agradável, mas não era o caminho útil. O tempo passou e lá na frente a pessoa está sofrendo os danos da sua própria caminhada.
da sua própria escolha. Entenda bem, Deus não é castigo de Deus, é castigo da própria escolha. O que nos castiga não é Deus, quem nos castiga são nossas escolhas. Se fizermos a escolha certa, orientado pela palavra de Deus, com certeza nós vamos ter um caminho de bênção. Mas se nós temos uma escolha, às vezes buscando o que é agradável e deixando o que é útil de lado, lá na frente, porque a vida, ela é aquela questão natural. O que você planta é o que você vai colher. Então, a minha escolha, o que eu plantei na minha escolha, o que eu escolhi, o que eu semeei, lá na frente eu vou colher frutos daquilo. Frutos daquilo. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa abandonada, jogada na rua, presa no vício, porque um dia ela fez uma escolha. Ela conheceu pessoas, começou naquela questão da bebedice, achou aquilo agradável. De repente até alguém chegou para ela e falou assim: sai disso, rapaz, isso não presta, você vai acabar com a sua vida, isso não é caminho não. Ela: não, que isso é bom. E muitos estão fazendo essas escolhas, quer dizer, está escolhendo o agradável, mas está deixando o útil. Deus, Ele vai nos ensinar na sua palavra aquilo que é útil para a nossa vida, é útil para você, para a sua vida, para você cuidar da sua vida profissional, financeira. Aquilo que é útil, Deus é um pai vai ensinar sempre o que é útil, só que às vezes o filho não quer o caminho útil, ele quer o caminho agradável. Que é o caminho agradável. Ele vai ensinar o que é útil no teu casamento, como você deve tratar seu casamento, como você deve tratar sua vida, sua relação com sua família. Ele tem orientação, está tudo dentro da palavra. Se a gente estiver todo dia lendo a Bíblia, aprendendo, buscando orientação para tudo que nós vamos fazer, Ele tem. Não é que Ele tem uma palavra, olha, você faz assim, 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 mas dentro da palavra, naquele entendimento, você vai compreendendo o que Deus te ensina, o que é bom, como você deve tratar as pessoas. Por exemplo, já que eu falei de casamento, a Bíblia diz o seguinte, nos ensina o quê? Que nós devemos fazer para com as pessoas aquilo que gostaríamos que ela fizesse conosco. Tratar as pessoas como nós gostaríamos que ela nos tratasse. Você já imaginou isso no casamento? Se o marido e a esposa, antes de magoar a esposa magoar o marido, eles pensam: espera aí, eu tenho que tratar ele como eu gostaria que ele me tratasse, eu tenho que tratar ela como eu gostaria que ela me tratasse. E, irmão, evitaria tantas brigas, tantas contendas, tantas coisas. Então ele diz assim, continuando aqui: eu sou o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então Deus diz: eu quero te guiar pelo caminho que você deve andar. Quantas às vezes nós estamos perdidos, querendo tomar decisões que não devemos, fazendo escolhas que não deveriam. Deus diz: olha, me dá ouvidos, me escuta, que eu vou te guiar justamente, vou te mostrar o caminho. O caminho quer dizer a direção, a sua caminhada na vida, por onde você deve. Deus vai te dizer: ó, esse caminho não é bom, esse caminho não é bom. Por exemplo, um dia eu saí da casa do meu pai, da casa do meu pai, aí eu fui viver a vida sozinho, no mundo. Aí lá no mundo, eu fui conhecendo pessoas, aí eu conheci pessoas, aí fui me envolvendo com vício. De repente eu estava viciado, tudo que trabalhava era para o vício. Se eu tivesse parado para ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus e pegar a direção de Deus, aquilo me prejudicou muito na vida. Eu não teria passado por aquilo, eu teria evitado aquele caminho errado, porque Deus ia me ensinar o caminho. Eu com os colegas, saía com os colegas aí, fazia aqueles banquetes, bebia, eu achava que aquilo era agradável, só que aqui estava afundando minha vida, está acabando com a minha vida, lado financeiro, tudo.
que a bebida acaba com tudo. Quer dizer, não era útil. Se eu tivesse dado ouvidos a Deus, se eu tivesse buscado a Deus, Deus tinha me ensinado naquela época o caminho útil. No dia que eu parei e ouvi a Deus, aí Deus me ensinou o caminho que é útil. É a primeira coisa, isso aqui não serve. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas vocês crentes não bebem, a religião de vocês não permite. Não é a religião, é que Deus nos ensina o que é útil e o que não é. Beber disso não é caminho útil, é caminho de destruição. Às vezes, quando está lá na falha, é até agradável, mas passou daquilo, só traz problemas. Então, quer dizer, Deus disse: ó, eu sou aquele que te ensina eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil e que te guia, te conduz pelo caminho que você deve escolher, que você deve andar. Às vezes nós colocamos a nossa mente, o nosso coração em determinados caminhos. Caminhos aqui é o decurso da vida, é a caminhada como nós levamos a vida. Às vezes tomamos decisões e é caminhos que não deveria pegar, que não deveria andar. E Deus diz: olha, isso não vai ser bom. Aí no versículo 18 ele diz assim: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Aqui está a maneira de Deus nos ensinar o que é útil e de Deus nos mostrar o caminho que devemos andar. Ele nos ensina com os mandamentos dele. Todo mandamento de Deus, faça isso ou não faça isso, é para nos tirar do caminho inútil, é para nos fazer andar no caminho certo. Às vezes, quando o mandamento de Deus vem, nós achamos: nossa, o que é isso? O mandamento de Deus não vou fazer isso. Não, justamente aquele mandamento é a maneira que Deus está nos ensinando. Olha, sai desse caminho errado, sai desse caminho. Imagina uma pessoa que está começando hoje, se envolvendo com algum vício, seja bebida ou outras drogas. Aí alguém chega para ela com a palavra de Deus e dá a orientação: sai desse caminho. É Deus usando aquela pessoa para mostrar para a pessoa: vou te mostrar um caminho que seja útil. Ah, mas isso aqui é bom, meus amigos, esse, aquele. Mas isso não é útil, isso é agradável. Você está se agradando, mas lá na frente tem um preço a pagar. E às vezes é bem caro. Então ele diz assim: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Quer dizer, quantas pessoas, irmãos, hoje estão sem paz pelas escolhas erradas que fizeram? Se tivesse aprendido com Deus, não é? Aí ele tem uma coisa que me chama a atenção, vou encerrar aqui, que ele diz assim: também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. A tua descendência, a descendência é o que descende de nós, filhos, netos, que entendem? Ele disse: seriam como a areia, que são numerosos, poderosos. Isso aqui me fez lembrar uma vez um irmão que ele falou para mim. Ele falou para mim, disse assim: pastor, antes de eu conhecer Jesus, ele disse assim: como eu queria ter conhecido Jesus logo cedo. Ele disse: porque eu vivi uma vida errada, eu bebi, eu era metido a valente. Eu estava bebendo, ligava para minha esposa e dizia assim: abre o portão que eu estou chegando. Os meninos já corriam para o quarto, ficavam tudo com medo. A minha esposa ia lá e abria o portão, ficava esperando. Ele disse: um dia ela chegou para mim e disse assim: ah, mas você demorou. Ele disse: eu só peguei o revólver assim lá, dei um tiro, sorte que não acertei nela, pegou na parede. Ele disse: de tão mal que eu era. Ele disse: e hoje? Aí ele falou assim: hoje, ele falou, eu lamento que meus filhos, na época que ele falou isso para mim, que meus filhos estão meio
meio perdidos na vida, separados do casamento. Ele diz assim: eu tenho certeza, se tivesse conhecido Jesus antes, tivesse cuidado deles dentro da palavra, como deveria, eles estariam tudo bem hoje também, na palavra de Deus. Realmente, né? Porque às vezes aquele problema lá atrás traz circunstâncias, traz coisas na família, que não deveria, aqueles maus exemplos. Então veja bem, se a gente andar na palavra de Deus, tem a paz de Deus para nós. Vamos evitar os caminhos de aflição, porque Deus vai nos ensinar um caminho útil. Talvez não o que nós queremos, não o que nós nos agradamos, mas aquilo que é útil para nós. Por exemplo, você quer se formar, ser um grande profissional, um médico, um advogado. Talvez estudar não seja tão agradável, mas é justamente o que é útil para você ser um grande profissional. Não é verdade? Se não estudou, não vai ser. Não vai ser. Às vezes uma pessoa, isso é até interessante, né? Uma vez um amigo meu, ele falou assim: pastor, eu não tenho leitura. Aí eu fiz uma escolha. Eu percebi já tarde que eu não, como eu não tinha leitura, eu precisava aprender uma profissão. Porque ele disse que se eu tiver uma profissão, mesmo que eu não tenha leitura, onde eu chegar eu vou ter trabalho. E ele aprendeu a profissão de gesseiro, né? Trabalhar com gesso. E realmente não faltava. Ele disse: eu fui para o Rio de Janeiro, tinha trabalho. Isso foi lá em Fortaleza, encontro trabalho, porque tinha uma profissão. Ele disse: se eu não tivesse uma profissão, e com a pouca leitura que eu tenho, ia faltar trabalho para mim. Não ia ser tão fácil de arrumar um trabalho. Só que para o cara também adquirir uma profissão, às vezes tem que entrar num curso e estudar e aprender, né? Só que às vezes esse lado que ninguém quer. Aí a pessoa às vezes fica sem muita atividade, às vezes ganhando pouco, quando se tivesse uma profissão ganharia mais. Teve outro amigo meu que ele disse o seguinte: ele trabalhava de pedreiro, e ele disse: pastor, eu era pedreiro de levantar casas. Meus irmãos, ele disse: só que eu vi que aquilo não dava tanto dinheiro. Ele disse: eu vou me especializar em ser pedreiro de acabamento, e fazer assim aquelas coisas bem detalhadas, né? Aí saiu, depois que eu me especializei, eu comecei a pegar trabalho em São Paulo. Ele disse: em casa, em mansões, em casa de rico, onde ele disse assim, onde eu ganhava muito bem. Muito bem, quer dizer, ele gastou tempo para aprender, ele teve que se especializar. Talvez o momento de especializar a pessoa não acha bom, mas era útil para depois melhorar de vida. O que eu quero dizer para você é que Deus vai nos ensinar sempre o que é útil para a nossa vida, porque às vezes a gente tem que saber, existem coisas agradáveis e existe coisa útil. Às vezes o agradável não é útil, é só agradável. As pessoas gostam de se reunir, beber e encher a cara. Isso é agradável, mas será que é útil? Será que aquilo vai lá na frente, vai ter alguma utilidade? Não, mas só vai ter problemas mesmo. Pelo contrário, vai acabar com a vida. Então Deus disse: olha, se você me ouvir, eu vou te ensinar o que é útil. Você vai ter paz, sua descendência também vai ter, eles vão aprender bem com você e vão ser também abençoados, vão ter minha bênção. E o mais importante, né? Que eu falei, eu citei aqui as coisas desse mundo, mas tem a eternidade. E a eternidade, para a gente chegar lá bem, a gente tem que aprender com Deus. Amém, Jesus? Essa é a mensagem, e que seja também a nossa oração pela nossa família, que eles aprendam a ouvir a Deus, se sujeitem a Deus, porque muitos estão sofrendo, padecendo.
Às vezes porque fizeram escolhas na vida que trouxe um problema lá na frente. E se tivesse dado ouvidos a Deus, eu tinha dado uma direção tão boa, tinha ensinado a pessoa, talvez não no agradável, mas no útil para ela. Amém, Jesus?